Olá, professor Calil, de Sociologia, dando continuidade aí a essa videoaula, sobre socialização e controle social, estudando aí o controle social, os mecanismos e os agentes de controle social. Na aula passada, no vídeo anterior, nós estudamos aí sobre o que é controle social, o porquê do controle social, ou seja, o controle social se dá exercido através da socialização, não só pelo grupo, como pelas instituições sociais, com o objetivo aí de controlar as ações e o comportamento dos indivíduos. Mas por quê? Para que se há esse controle do comportamento dos indivíduos? A gente viu também, que existem duas perspectivas, duas visões em relação ao controle social. Aquela perspectiva tradicional, funcionalista, que entende que o controle social é fundamental para garantir a harmonia das partes da sociedade, e que o controle social é fundamental para o controle, a manutenção de uma ordem social, senão haveria bagunça, não viveríamos numa completa anarquia no sentido negativo da palavra. E outra perspectiva do conflito, que mostra que o controle social, ela mostra, se percebe, as formas das relações do poder através das relações, mostrando aí o controle social, mostra na verdade as contradições e os conflitos entre os indivíduos que há na sociedade. E associa também o controle à ideologia, ou seja, uma forma de enxergar o mundo de um determinado grupo social que deve ser padrão, que deve ser imposto para todos os restantes dos indivíduos da sociedade. E a gente vai dar continuidade aí à aula falando dos mecanismos de controle social. Trata-se dos elementos sociais que contribuem com a consolidação dos padrões de conduta, ou seja, todos aqueles elementos sociais que vão contribuir para a consolidação dos padrões de conduta, a fim de possibilitar que as ações individuais tenham limites sociais previsíveis. Então, existem vários mecanismos de controle social. A gente tem a roupa que a gente veste, a nossa forma de falar, de andar, tudo isso são mecanismos de controle. Quem que possui esses mecanismos? Os grupos sociais e as instituições sociais, ou seja, há uma série de elementos, principalmente a gente percebe isso no discurso das instituições sociais, no discurso dos grupos sociais, que é chamado de uma ideologia, uma visão de mundo, que contribui com a consolidação dos padrões de conduta. Ou seja, a ideia dos mecanismos de controle social é tornar o comportamento dos indivíduos previsíveis, aquilo que se espera dos indivíduos, lá do papel social dos indivíduos. Os mecanismos de controle social eles podem ser legais ou sociais. Que mecanismos legais são esses? Quando organizados em leis ou normas. Ou seja, quando está lá na lei, ele é um mecanismo de controle legal. A lei de trânsito é um exemplo disso, as leis de trânsito, por exemplo, é um exemplo de um mecanismo, aquelas placas, o guarda, controlando ali o trânsito, o comportamento dos indivíduos, onde eles devem ir, para onde eles devem seguir, onde eles devem parar, onde é proibido ou não é proibido, e as normas, Normas, a gente viu lá que as normas, elas têm por objetivo orientar e controlar o comportamento dos indivíduos. Então, nós temos os mecanismos de controle social, os legais e os sociais. É quando existem apenas como normas coletivas, acordos coletivos, Por exemplo, na sala de aula o professor estabelece, vou deixar de um em um aluno ir ao banheiro, Então, eu vou iniciar aqui a aula, daqui a pouco eu permito que alguém vá beber água e tal. Então, isso são normas sociais, estabelecidas apenas como normas para o coletivo, para toda uma coletividade. E a gente tem que discutir muito em relação ao controle social, sobre essa perspectiva. Eu gosto muito dessa perspectiva do conflito, que mostra aí relações de poder. A gente refletir, por exemplo, por que um determinado indivíduo pode e outro não? Na escola, por exemplo, por que um indivíduo pode e outros não podem? Os privilégios, por que isso ocorre? Por que isso se dá? Então você percebe que as instituições elas exercem esses mecanismos de controles
sobre o comportamento dos indivíduos. Nós temos os agentes de controle social, ou seja, esses agentes de controle social, são os mesmos mecanismos sociais que realizam o processo de socialização dos indivíduos. Quem são esses agentes que realizam o processo de socialização do indivíduo? Que a gente viu: a família, a escola, o Estado, a religião. Todos esses são exemplos de agentes de controle social. Gosto de pensar com você, sempre dizer: professor, mas o controle social não é importante se não houvesse o controle social, se não houvesse esses mecanismos, esses agentes de controle do comportamento dos indivíduos, haveria uma bagunça, Seria cada um por si. Então, é fundamental que exista o controle social. A gente diz isso, é importante que haja um controle social, mas a gente não quer ter nosso comportamento controlado. A gente justifica, defende a importância do controle social, das regras, das normas, das leis e tal, mas a gente não quer ter nosso comportamento controlado. Você deve pensar nisso quando você quer ir para uma festa. Você não quer ter o seu horário de chegada da festa controlado pelos seus pais. Você quer ficar lá na festa até o final e até esticar mais um pouquinho. Então, a gente defende o controle social, mas a gente não quer ter nosso comportamento individual controlado. Não é verdade? Questiona aí, posta lá a tua dúvida, teu comentário no canal, no meu canal aí no YouTube, ou então lá no Google Classroom, sobre essa visão aí de controle social, os mecanismos e os agentes de controle. Esses são os agentes aí de controle social. Alguns teóricos, alguns pensadores da área de sociologia, da filosofia, enfatizam, como Lois Althusser, eles enfatizam o caráter repressivo do controle social. Ele enxerga o controle social como algo repressivo. E tal repressão é executada pelos agentes de controle sobre os indivíduos por meio das instituições sociais. Ou seja, esses indivíduos eles vão exercer o controle sobre os indivíduos através dos agentes de controle social. Outros autores, como Carlos Nelson Coutinho, um exemplo, acreditam que é possível aumentar o controle sobre as instituições sociais, alterando o fluxo de poder e as relações de dominação. Ou seja, um maior controle sobre as instituições para que ela não exerça tanto controle social sobre os indivíduos e que se discuta essas relações de poder e de dominação dentro das instituições sociais. Ok? Aí nós vimos nessa aula aí, nessa segunda aula, no segundo vídeo, que são os mecanismos de controle social, os mesmos utilizados lá no seu processo de socialização, e nós vimos os mecanismos de controle social legais e os mecanismos de controle social sociais, e os agentes de controle social, ou seja, aqueles que são responsáveis por controlar nosso comportamento e nossas ações, que é a família, a escola, são alguns exemplos, do Estado, a religião, são alguns exemplos desses agentes de controle social. Eu fiquei de retornar lá naquela frase, para finalizar essa aula, voltando novamente àquela frase lá do Rousseau, onde ele diz que o homem nasce livre, mas em todos os lugares ele se encontra acorrentado. Seria essas correntes o controle social? Fica aí a reflexão, ok?